Fala Casale, fala Roberta. Esse é o segundo episódio do Papo de Professor e hoje a gente vai falar sobre o Dia do Trabalhador, um episódio especial numa sexta-feira. E eu estou conversando aqui com os dois professores, Casale e Roberta. Roberta e Casale, falem um pouco de vocês, como vocês se formaram, o que te trouxe à docência, enfim, ao ensino, né? Que é um ato tão legal. Vai lá, fala pra gente aí, vocês dois. Bom, meu nome é Roberta Luz. Eu vou voltar, então, porque você perguntou o que me trouxe à docência. Eu só consigo me lembrar do colégio que eu estudei, que foi o Pedro II. E eu acho que esse colégio tem total influência no que eu sou hoje e na minha paixão pela minha profissão. Assim, eu passei a respeitar muito, né, o que é o professor, quem é o professor, a partir desse colégio. Então, aí eu acho que eu já tive uma formação muito especial que me fez entender e valorizar a educação de uma forma muito única. Então, Não. eu já saí dali. Primeiro, eu sempre dizia que eu nunca ia ser professora, mas assim, eu acho que tudo que eu falei na minha vida que eu nunca ia fazer, eu fiz. Então, essa foi uma das primeiras, né? Eu falei que eu nunca ia ser professora quando eu estava tipo, no primeiro ano, e no terceiro ano estava eu lá, botando história no vestibular. E aí eu passei para a UF, fiz a graduação lá, trabalhei durante muito tempo num curso que prepara quem quer ser diplomata, e durante meus anos, né, de faculdade eu decidi que eu queria muito fazer um intercâmbio, então eu comecei a entrar em contato com a faculdade, enfim, e acabei conseguindo fazer um intercâmbio na França, com uma bolsa do governo francês, importante, né, que o governo brasileiro não deu bolsa, e depois eu saí da história querendo trazer mais coisa, né? Porque eu ficava me sentindo um pouco limitada, porque eu sentia falta de trazer para a atualidade, porque a gente estava vivendo as coisas que eu estava estudando, né? E aí eu acabei desembocando para uma pós aí em Relações Internacionais, e depois eu fiz um mestrado também em Relações Internacionais na UERJ. Foi muito doloroso fazer trabalhando, o UERJ, amamos, virou minha nova casinha. E terminei o mestrado ano passado, sou professora, coordenadora, trabalho muito, já que estamos falando de dia do trabalho, Exatamente. né? Se tem uma coisa que eu faço nessa vida é trabalhar, e é isso, basicamente. O Pedro II tem o poder de mudar qualquer um, não precisa ter sido aluno dele para ele mudar a pessoa, não. 2 aninhos lá já me mudou completamente. E agora, para voltar para a realidade de curso preparatório, tu fica meio assim, curso ou colégio? Eu fico meio em dúvida do que fazer, entendeu? O Pedro II me trouxe essa dúvida, e uma dúvida boa, né? Porque antes, para mim, a aula era curso. Aí eu fui pro Pedro II e falei, caralho, meu irmão, o que é isso aqui? É outra parada, sacou? Foi muito bom. Agora vai, Casalão, fala de você aí. Bom, gente, meu nome é Leandro Casale, eu também sou professor de História, e aí nós três temos uma trajetória em comum, de certa forma, né? Eu também fui aluno do Pedro II, me formei em 2006 no Pedro II da Tijuca, fiz o ensino médio lá, mas terminei sem saber o que eu ia fazer, na verdade. Eu sabia que minha área era de humanas, e aí, como todo mundo de humanas que não sabe o que faz, bota o quê? Direito, né? E aí, direito, eu não passei no terceiro ano, também não estudei muito. E aí, no pré-vestibular, foi onde eu me descobri, assim. Tive uma inspiração dos meus professores da época, e no meio do ano eu cogitei fazer história, meio que aquele tiro no escuro ali, né? Sempre disse também, acho que todo professor fala isso, né? Que eu não queria ser professor. E acabei apostando, gostei pra caramba, e fiz na FRJ a minha graduação. Tive um filho no final da graduação, no meio da graduação, Uhum. que é o Luquinhas. Depois não, antes mesmo de me formar, eu já estava dando aula. É muito comum isso, né, acontecer com a gente, no Aham, curso de... claro. Todo mundo, acho que todo mundo aqui nessa conversa passou por isso, né? De já desde cedo entrar em sala e tal. Tanto é que, se for fazer as contas, eu devo ter aí, acho que quase 10 anos de magistério já, cara. Passa muito rápido, né? Cara, Desde 20, 21 dando aula, por aí, mais ou menos. caraca. E
Agora, esse ano, quer dizer, esse ano passado, eu entrei para o mestrado em ensino de história e estou no meio do caminho aí. Estou quase qualificando e devo defender no ano que vem. Pô, maneiro. Maneiro, maneiro. E hoje. Também não é verdade. Pô, cara, então aqui a gente tá Pedro II e o ERJ a vida inteira, ó. Pô, que isso. Muito bom, cara, muito bom. Então, hoje é o Dia do Trabalhador, né? E o que vocês podem trazer luz aí pra galera sobre esse dia? Por que existe esse dia? Quando que começou? Tem importância quando que começou? Enfim, vamos botar luz nesse tema aí do Dia do Trabalhador. 1º de maio é um dia importante, né? Então falem aí o que vocês acham desse dia. Eu acho que o Dia do Trabalhador, assim, a data, né, ela é muito significativa. Já vou explicar o porquê. Assim, o contexto histórico foi nos Estados Unidos, né? Aconteceu uma greve dos trabalhadores em Chicago, principalmente devido às longas jornadas de trabalho. Então, você tinha 12 horas de trabalho, 14 horas de trabalho. Isso era comum, né? No final do século XIX. Então, o que a gente vai ter são jornadas muito extenuantes, com condições de trabalho muito ruins, né? E sem praticamente leis trabalhistas. O que aconteceu foi que os trabalhadores, então, decidiram fazer uma paralisação, né? E no dia seguinte, inclusive, dessa paralisação, você teve uma repressão muito forte e uma confusão, inclusive, né? Morreram policiais, a repressão foi muito forte. E isso acabou ficando marcado, né? Naquele episódio. Mas eu acho interessante a gente se perguntar, porque muitas pessoas perguntam isso, né? Para que um dia do trabalhador, né? Ou então, tem dia do trabalhador, cadê o dia do patrão, né? O patrão também não é importante? Eu escuto muito isso no Dia das Mulheres, né? É uma analogia semelhante. Eu pensei nisso, inclusive, né? É impressionante como todo ano vem um infeliz me perguntar: mas por que não tem um dia dos meninos? E um dia dos homens? E assim, queridos, todos os dias são dias dos homens, né? Numa sociedade patriarcal. Exatamente. E todos os dias são dias do patrão numa sociedade capitalista. Então, ter um dia do trabalhador é você mostrar que a luta é necessária e que essas pessoas elas continuam trabalhando muito, né? Ninguém tem o sonho de trabalhar para caramba e ganhar pouco, baixos salários. Isso não é o sonho de ninguém. Então, enquanto houver isso, né? Enquanto existir esse tipo de desigualdade, né? E de falta de poder dos trabalhadores nas suas mãos devido à sua produção, tem que ter um dia do trabalhador, porque é basicamente a ideia de que essa luta ela é contínua, assim como eu vou continuar falando que tem que ter um dia das mulheres enquanto não vê uma igualdade salarial, uma igualdade de direitos, uma igualdade no Congresso, né, com enfim, equidade, né, com uma maior igualdade entre homens e mulheres ou entre os trabalhadores e os patrões, como isso é muito difícil de acontecer, pelo menos na sociedade que a gente vive, a gente sabe quanto é difícil. Eu acho que a gente precisa ter ainda o Dia do Trabalhador. Também. Casalão? Eu queria aproveitar a fala dela aqui, e acho que ela resumiu muito bem, né? Enquanto você tem essa desigualdade, seja na questão da mulher ou na questão da classe operária, esses dias são fundamentais. É importante você enxergar os seus privilégios. Eu acho que a pessoa que pergunta isso, por que não tem dia do homem, por que não tem o dia do patrão, ela não consegue enxergar os próprios privilégios, né? E a educação está aí exatamente com essa função, com esse propósito. A gente está nessa luta. Mas eu queria voltar ao contexto histórico que a Roberta comentou, para depois trazer para as discussões atuais, fazendo as relações, né? Com esse episódio de Chicago, pelo seguinte, esse episódio ele acarretou o enfrentamento entre operários e os policiais, que são as forças de repressão. Como a Roberta comentou, muita gente morreu, principalmente trabalhadores morreram, mas não só morreram nos enfrentamentos,
como morreram assassinados pela justiça, condenados pelo Estado, né? Aquela frase que é famosa, que todo professor de história cita, né? A questão social é caso de polícia, que é a frase lá do Washington Luiz. Isso não vale só para o Brasil, né? Então, assim, você criminalizava o movimento operário. E nesse episódio, especialmente, até hoje, né? Nesse episódio, especialmente nos Estados Unidos, trabalhadores foram acusados de terem jogado uma bomba contra policiais. Ninguém nunca provou que eles tacaram essa bomba, provavelmente isso foi forjado. E mesmo sem prova nenhuma, a justiça condenou os caras à pena de morte. Eles foram enforcados. Eles são chamados de mártires de Chicago. Um episódio que hoje é conhecido nos Estados Unidos como a maior farsa da justiça americana, onde você condenou trabalhadores pelo simples fato de serem sindicalistas ou anarquistas. E de cobrarem, claro, uma livre negociação, né? Porque basicamente o país da democracia cita isso aí, né? Tipo assim, não, é a livre negociação. Então, se o trabalhador não está contente, ele para de trabalhar. E aí o patrão tem que dar o jeito dele. Só que aí a gente vê que não é bem assim, né? Que existem forças repressoras para coibir esse tipo de comportamento. Até mesmo aqui, não foi no dia 1º de maio o atentado no Rio Centro, ou eu estou sequelando? Foi. Ditadura militar, que eles tentaram fazer basicamente a mesma coisa, colocar, só que não foram os trabalhadores explodindo um carro de um militar, foram os próprios militares que não têm competência nem de colocar uma bomba no lugar certo. Fazer o quê, né? Hashtag tô brincando, hein? Caô. Mas enfim, eu acho que esse dia ele é bem representativo, como vocês falaram, né? O dia que o trabalhador ele teria que se sentir empoderado no sentido de, porra, eu sou por exemplo, a gente está vivendo tempos de distanciamento social, não é? E isso acontece porque os trabalhadores não podem ir trabalhar, porque senão eles vão morrer e vão sobrecarregar o sistema de saúde, e aí o sistema capitalista acaba. Ele não consegue, ele não tem o que fazer, vai acabar, quebra, porque se o trabalhador não vai, quebra. Então, nesse tempo de pandemia já tá na cara, né? Só que parece que as pessoas não conseguem ter essa visão, da mesma forma que quem é privilegiado não consegue ter uma visão de que, assim, eu sou privilegiado, isso não é mérito nem demérito, é só uma observação. Você o fato de você se assumir privilegiado não quer dizer que você vai ter que doar metade do seu salário para você não ser mais privilegiado, porque isso não vai adiantar nada. Mas assim, o fato do cara que é privilegiado não ter essa visão, o cara que é trabalhador ele também não tem a visão de que ele é a engrenagem, que se ele parar, tudo para, né? Então assim, esse dia é muito importante também, ao meu ver, por conta disso. E alguns... E como que a gente vê essa atuação no Dia do Trabalhador num período de pandemia? Assim, eu citei que a gente conseguiu tá provado, pelo menos pra gente, de que todo trabalhador é a máquina que faz o sistema capitalista rodar. Mas e aí? Qual é a relação com o dia atual, né? O que a gente pode fazer hoje para mudar um pouco essa estrutura? Porque assim, tem uma falta de autovisão, né? Uma dita visão de classe, né? Tem essa falta, mas assim, como é que a gente pode evoluir na visão de vocês, assim? O que a história conta pra gente de tempos como esse, sei lá, talvez 1920, ou enfim, não sei. Bom, eu acho que Nem se fez sentido a minha pergunta. Não, acho que fez sentido, mas eu não sei. É uma pergunta muito complexa, e eu não sei se dá pra gente fazer uma certa previsão, até porque o historiador é muito ruim nisso, né? Mas mais pelo fato de que essa pandemia ela é diferente de qualquer outra, né? Até mesmo a gripe espanhola, enfim. Nada se compara a isso que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é principalmente pela globalização que a gente tem no mundo hoje, né? E pela ligação entre os países, enfim, a dependência, inclusive, né? Entre os países mais desenvolvidos e os não desenvolvidos. Isso tudo eu acho que gera uma influência muito forte. E eu acho que esse vai ser o momento de acirramento das desigualdades entre esses países, né? Porque o que a gente está vendo, por exemplo, são vários países do dito primeiro mundo, né? Roubando medicamentos, roubando máscaras, pagando mais caro, não deixando o respirador passar pela fronteira.
Então, isso tudo também está ligado a essa questão do dinheiro, né, e do poder de quem está jogando isso. Então, por isso eu acho que os países como a gente, né, o Brasil, países que ainda não têm a independência, por exemplo, tecnológica, e é muito dependente, né, de agroexportações, essas coisas, isso cai em cima da gente de uma maneira muito mais pesada. Então, assim, eu acho que a sua pergunta ela é muito ampla, né? E aí eu estou tentando trazer um pouco aqui para a realidade do Brasil, que eu acho que a partir de agora a gente vai ter que ter um trabalho muito maior, porque a gente vai ter uma quantidade de desempregados que vai ser muito maior, uma quantidade de pessoas que dependem, inclusive, né, de auxílios ou inclusive, de necessidades básicas, né? E que vão ficar cada vez mais difíceis. Então, eu acho que nesse momento, uma das coisas que a gente tem que pensar como. Eu não vejo solução, tá? Porque eu não estou tão otimista assim, mas eu acho que a gente tem que pensar em reformular essas políticas, né, de educação que a gente tem no Brasil, de acesso a empregos e até mesmo coisas que eu estou vendo aqui, por exemplo, moro no Vidigal, né? E aí eu faço parte de alguns grupos aqui do Vidigal, e eu estou vendo que está rolando agora uma tentativa aqui dentro da comunidade de fazer uma maior valorização das pessoas que trabalham aqui, por meio da própria tecnologia, né? A gente está sendo tão obrigado a usar a tecnologia agora nessa quarentena, que eu acho que, de uma certa maneira, ela está fazendo também com que as pessoas se movimentem e comecem a encontrar outras formas, né, de se reinventar e de conseguir sobreviver, porque eu acho que para muitas pessoas agora a questão é sobrevivência, né? Então, a gente está passando por um momento que é muito delicado, né? Cara, eu também não sou nem um pouquinho otimista, pelo contrário. Mas existem algumas coisas que são muito práticas, que o mundo está mostrando para a gente, mas que não estão sendo feitas porque não existe vontade política para isso, sendo bem honesto, né? Esse é o momento onde o Estado tem que amparar a galera para a galera ficar em casa. Basicamente é isso. Isso, os próprios economistas de diversos países, mesmo os neoliberais, ditos neoliberais, falam que agora é a hora do Estado segurar as pontas e ele tem condições de fazer isso. A Venezuela, que é um Estado que todo mundo pinta que está quebrado, ferrado, destruído, está lá, mandou todo mundo ficar em casa, proibiu demissão, deu todo um suporte financeiro. Então, assim, não existe política de isolamento e pedir para as pessoas ficarem em casa se você não dá um suporte para que elas possam ficar, de fato, nas suas residências. Aí vai viver essa corda bamba que a gente fica, de cada um defendendo uma coisa, querendo ir para a rua porque precisa botar dinheiro em casa, comida em casa, e outros falando que tem que ficar em casa, e aí você vê gente que é trabalhador batendo cabeça, e eu acho que nesse momento, especialmente, o suporte do Estado, eu sempre acho que o suporte do Estado é fundamental, mas nesse momento, em especial, né, mais ainda. E trazendo o tema da nossa conversa hoje aqui, do nosso papo, né, para os dias atuais, a gente falou que a Roberta comentou, a luta dos caras nas greves lá em Chicago era para reduzir a jornada de trabalho, era a principal bandeira, não era nem aumentar salário só, era reduzir a jornada, porque os caras trabalhavam 15, 14, 16 horas por dia. E eu fico me perguntando, será que trabalhavam? Ou ainda trabalham? Porque a galera do iFood está aí na rua, né? Assim, trabalhando quantas horas por dia para tirar um salário basicamente para pagar a conta? Quando dá para pagar a conta? E lembrando também que muitos dos direitos conquistados estão sendo perdidos, né? Então, eu acho que o Dia do Trabalhador é importante para a gente não esquecer que isso é uma luta constante. Os trabalhadores, eles vencem aqui, mas em alguns momentos os patrões vão conseguir tirar essas vitórias, né? Foi o que aconteceu no ano passado. Então, a gente já tem uma precarização aí, inclusive dessas leis trabalhistas, que eu acho que já fazem muito mal, né, para esse trabalhador, que é como o Casale falou, se ele
um profissional liberal, como um cara que está tendo que alugar a bicicleta do Itaú, da conta própria, tirar, né, do pouco que ele já ganha para ficar pedalando aí o dia inteiro entregando a comida, né, durante 12, 14 horas. É muito complicado, né, a gente pensar nisso. Eu acredito, cara, que a história ela é uma ferramenta de empoderamento, né? A educação como um todo, a história principalmente. E por isso a nossa preocupação em sala de aula de mostrar que as leis trabalhistas foram uma conquista, não foi um presente, né, do governo nem do Vargas. Ele não era o pai dos pobres, nem nada disso. Então, valorizar as lutas, as pessoas que morreram para que você tivesse essa jornada de trabalho hoje, para que tenha carteira de trabalho, CLT, entre outras coisas, é uma forma de você tentar dar valor a isso tudo, né? Você admite que é o Estado que te deu de presente, de fato você não dá muito valor para isso. E aí mexer e flexibilizar as leis, ou modernizar, como eles gostam de usar o eufemismo, né, para disfarçar a retirada de direito, você aceita, porque você não entende a importância daquilo ali direito. Tanto é que você vê trabalhadores de fato assalariados defendendo a própria reforma trabalhista. É muito complicado. Eu acho que aí entra o papel, de fato, da educação, né? Como chave de conhecimento do seu próprio passado mesmo, como forma de empoderamento. Tem gente que hoje critica sindicato e acha que o sindicato tem que acabar. Fala, meu irmão, porra, o sindicato está trabalhando 16 horas por dia até hoje, cara. Eu acredito que você não acha isso maneiro. Você pode querer empreender, você pode ser a favor de reforma trabalhista, mas tem certeza que você não projeta para a sua vida trabalhar 15 horas por dia. 7 dias por semana. A gente também tem que lembrar que no início, né, você não tinha sábado e domingo. Isso também é uma conquista dos trabalhadores, né? Todo mundo fica aí rezando para chegar ao final de semana, mas ninguém lembra que, na verdade, você só reza para chegar ao final de semana porque os trabalhadores lutaram muito para conseguir esses 2 dias, né, de 7. Mas essa luta dos trabalhadores é porque assim o Casale comentou isso, né, presente de Vargas, porque eu tenho essa visão. Para mim, de novo, fiz química, né? Então acho que é suave eu ter essa visão. Para mim, eu acho que a gente só perdeu tão fácil os nossos direitos nos dias atuais porque a gente ficou muito distante desse e talvez a gente não tenha ou se viveu, porque foi bem o início da nossa industrialização, assim, severa, não sei se eu estou errado, né? Mas aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Foi bem o início da nossa industrialização e parece que, ao meu ver, foi uma jogada assim para poder dar uma apaziguada ali naquele movimento que teoricamente seria revolucionário, dar uma minguada e vambora, toca o barco. E aí ele ganhou esse status aí, mas foi mais uma jogada dessa. Então, como a gente, por exemplo, meu pai sempre, exaltava a lei trabalhista, falava, 13º, férias, você tem que, se agradecer. Então eu tenho essa formação, mas acho que muito por conta do meu pai. Aí quando eu falei para ele que a reforma trabalhista acabou com o 13º, carteira de trabalho verde e amarela, né? Aí ele falou, não pode ser, isso é lei. Eu falei, pai, né? Mudaram a lei, né? Então assim, eu acho que as pessoas se acostumaram tanto com ter isso que acabaram falando, não, eu tenho isso é direito. Só que, e aí, outra coisa que eu queria complementar também, que eles usavam eufemismo, não usam mais. Porque se falam em retirada de direitos. Ele fala, tem que perder direito. Tá falando direitos, não tá falando benefício, não tá falando privilégio. Emprego ou direito, né? Ou é emprego ou é direito, porque não dá para ter os dois, né? Tipo, você querer ter essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Trabalhar com salário mínimo, já se viu, que absurdo. Assim, um detalhe, rola alguns eufemismos que me incomodam muito, do tipo, isso é para diluir a tensão de classe. Não é mais operário, não é mais funcionário, é colaborador. Essas linguagens são formas de eufemismo ainda, para você tentar disfarçar a exploração, entendeu? Então, de certa maneira, rola. Pode não rolar do Estado, no nosso cenário político atual, que ou isso ou aquilo, tá escrachado mesmo, não dá nem para dizer que mentiu, porque falou isso desde o começo. Mas nas relações de trabalho, você vê essa tentativa de disfarçar a lógica da exploração que é inerente ao sistema capitalista, né? Com certeza. O sistema capitalista ele se faz da escassez, né? Acho que quando você tem tudo à fartura, não tem necessidade de você ter capitalismo, né? Porque tem para todo mundo, né? E tem um autor que ele fala, o Antônio Cândido, acho que é
direito à literatura, alguma coisa nesse sentido, assim. E ele fala que a gente é a primeira geração, né, ele escreveu isso no início dos anos 2000, e ele fala que a gente é a primeira geração que efetivamente conseguiria resolver com a tecnologia e com o desenvolvimento da ciência, de distribuir comida para o mundo, e a gente não faz porque a gente não quer. Né? Então isso é muito pior. Só que aí no início dos anos 2000 ainda não tinha esse crescimento dessa força autoritária de poder que a gente viu na Europa, a gente vê no Brasil. A gente não tinha isso, então ele falava que para ele naquela época parecia que o mundo ia melhorar, só que a gente viu agora, a gente vê que não faz tanto sentido esta parte específica do texto, né? Mas esse ponto que você tocou é muito interessante, Douglas, porque a gente vive num mundo em que a gente tem mais comida do que gente e pessoas morrem de fome todos os dias. Então, isso em si já mostra o quão desigual é o nosso mundo e o nosso sistema, né? Então, eu acho que isso já mostra o quanto que o trabalhador pode trabalhar. A maioria das pessoas trabalha, e aí a gente também tem que começar a repensar também no que a gente chama de trabalho, né? Porque muitas mulheres trabalham uma vida inteira e, por exemplo, as empregadas domésticas só foram regularizadas como profissão ontem, entende? E essas mulheres estão trabalhando há quanto tempo, né? E há quanto tempo isso é trabalho também, mas não é chamado de trabalho, né? Quantos lares não são sustentados por mulheres no Brasil, né? E vai muito de encontro com o que tu gravou naquele teu vídeo do IGTV. Né? Tipo assim, o que a gente quer da nossa vida? A gente quer viver assim mesmo? Tipo assim, nesse cenário de exploração e complementando o que a Roberta falou, na época que regulamentou a empregada doméstica, é evidente que o custo para você ter uma aumentou muito, né? Mas assim, convenhamos que você ter uma pessoa todos os dias na sua casa limpando a sua sujeira é algo que é luxo e tem que ser caro. Não é um microfone, não é uma água, é alguém limpando a sua sujeira. Então isso tem que ser caro. E a elite ficou revoltada. Né? A elite, nossa, que absurdo. Porque eu acho que vai muito da nossa cultura escravocrata, né? A gente, 300 anos de escravidão, é absurdo isso, né? Gente de química que sabe história. e eu busco nas minhas aulas, sempre que dá para falar isso eu falo. Então, tipo assim, aula de separação de mistura, eu tô falando de trabalho escravo. Então eu tô assim, o segundo me fez fazer isso, entendeu? Porque são temas inerentes que é importante a gente debater. Né? Oi, Roberto? Verdade. É isso, eu gosto de buscar. Então quando eu falo de equilíbrio químico, eu falo da síntese da amônia lá na unificação alemã, que teve o período de expansão, enfim. Aí eu gosto de falar dessas paradas e, enfim, às vezes eu acerto, às vezes talvez não. Mas quando eu estou em dúvida eu prefiro ficar quieto porque eu não sou formado na faculdade do tiozão do WhatsApp, né? Não sou. Né? É humildade, é isso aí, tá certo. Então, por que a gente não dá tanto valor nas leis trabalhistas, né? Por que mexeram nisso e a gente aparentemente aceitou, apesar de muita gente protestar, ficou por isso mesmo e acabou. Muita gente critica o Getúlio Vargas, muita gente até mais conservadora critica essa coisa do Getúlio vir com as leis trabalhistas e o populismo, que é uma expressão bem polêmica na historiografia. Mas, cara, a galera que é conservadora tem que agradecer ao Vargas, agradecer muito. Porque se as esquerdas hoje no Brasil são fracas, em parte, se o comunista é demonizado aqui, se o movimento operário não é bem visto de uma forma geral pela sociedade, se os movimentos sociais, de uma forma geral, são vistos com estereótipos pelas nossas elites, em parte isso se deve ao Vargas. Porque quando as esquerdas estavam começando a crescer, a tomar corpo, quando aquelas tensões sociais estavam se agravando, o Getúlio foi, abriu a asa, botou todo mundo debaixo da asa dele e usou a lei trabalhista como isca. E a classe operária comprou. Né? Basicamente, ela trocou a sua autonomia e a sua independência pela CLT. E aí, em troca da CLT, você ficou completamente subordinado ao Estado. A gente chama isso de corporativismo. Interessante essa visão. Mas, enfim, essa é uma análise antes que os esperadores que estejam vendo esse vídeo. É bem superficial, tá? Sobre essa questão do Vargas. Muita gente do movimento operário continuou lutando, não
aceitou, né, estar ali atrelado ao Estado com o corporativismo. Muito sindicato independente se manteve, então é claro que a gente não pode generalizar a classe operária. E a luta operária também não começou com Vargas, nem os direitos trabalhistas, né? Eles são anteriores. Existia uma luta antes, assim, existia um movimento crescente operário, e aí o Vargas olhou e falou assim, pô, essa galera aí vai me dar trabalho, talvez. Não, eu acho que é mais no sentido assim, em 1917 a gente tem uma greve geral aqui no Brasil, né? Inclusive que foi liderada por mulheres. Isso também é muito importante, porque muitas dessas marchas e greves gerais e massacres, etc., começam com movimentos liderados por mulheres, mas que, obviamente, acabam sendo invisibilizados na história, né? Então, você não conta quem foram as mulheres que começaram, na verdade, quem foram os trabalhadores que começaram, né? Ou na Revolução Francesa, enfim. Mas aqui no Brasil, o que a gente tinha era já um movimento operário que estava ganhando força, apesar de estar nos centros, né? Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente. Mas o que eu acho interessante é a gente ver que essa luta já vinha antes, não só vinha antes, como o Vargas ele entendeu que havia um crescimento exponencial do poder dos trabalhadores, principalmente depois de 1917, que é o ano da Revolução Russa. E depois da crise de 29, né, e o Vargas chega no poder em 1930, e as coisas não são coincidência, tem muito a ver, né? O único país que não foi afetado, né, pela crise de 29 foi a União Soviética. Então, isso gera uma influência nos trabalhadores e inclusive, na luta, um fortalecimento da luta que, para qualquer governo que não quer permitir esse crescimento, é muito assustador. Então, o que o Vargas fez? Ele trouxe esses trabalhadores e as suas demandas para tentar meio que impedir que esses trabalhadores lutassem por aqueles direitos. Então, essa questão, né, das leis trabalhistas e tal, elas foram uma forma de tentar silenciar, né, esses trabalhadores. Acho que era isso que o Casale estava querendo dizer. Mas isso não quer dizer que eles foram silenciados. Enfim, eles continuaram lutando, mesmo depois do Vargas. Enfim, até hoje a gente tem uma luta muito forte desses trabalhadores, mas infelizmente a gente não tem uma união. E eu acho que isso é uma das coisas que falta no Brasil, né? Não é a luta que falta, porque a luta está tendo, né? Está tendo, sempre tem, sempre teve. Agora, eu acho que falta uma coesão, falta uma união entre uma articulação entre esses trabalhadores. O Getúlio ele foi um cara muito pragmático. Ele percebeu naquele momento que não dava mais para governar sem levar em conta os interesses das camadas populares. Basicamente é isso. Não dá mais para governar ignorando a classe operária e só dando porrada. Entendeu? Porque esses caras estão crescendo e pode ser que eles me derrubem mais na frente. Então é melhor que eu os tenha do meu lado, sob o meu controle, do que um gigante crescendo contra mim. Entende? E aí ele veio como aquele cara que tentou dar a mão para o pobre sem soltar a mão do rico. Por isso a gente fala da ideia do estado de compromisso. Né? Ele se articulou com muita gente e sabia fazer política, óbvio, como poucos na história do Brasil. Agora eu vou trazer um tema um pouco mais polêmico que você falou dessa relação do Vargas. E aí eu vou tentar fazer um paralelo aqui, já para ser polêmico mesmo, eu não ligo para isso, você sabe disso. Talvez essa situação do Vargas seja parecida com o que foi o lulismo aqui no Brasil, essa paz entre trabalhador e empregado, que acabou deixando o sindicato meio adormecido por um tempo. Claro, tem sindicato que continua brigando e nunca se... Claro que tem, mas assim, tem uma galera que nunca se vendeu a esse tipo de paz, né? Porque quando você acredita nessa paz, então você está acreditando que o sistema é assim mesmo e que não há alternativas. Mas assim, existe alguma semelhança daquela ação e para essa tentativa de apaziguar? Falar, não é bem assim, aqui, toma ali também, sacou? Eu fiz química, não sei se... Mais ou menos, não sei o que você acha, mas assim, eu acho que são governos
bem distintos, até porque o Vargas ele tinha um caráter muito mais autoritário, né? E ele era muito influenciado, inclusive, pelo fascismo. Então, eu acho que, obviamente, podem ter semelhanças, mas eu tenho muito medo dessas semelhanças acabarem levando as pessoas a fazer comparações que não são tão cabíveis. Então, qual o sentido que eu estou falando? Porque, por exemplo, vou jogar aqui mais lenha ainda na fogueira. O Hitler, quando ele está ascendendo ao poder, ele usa o vermelho na bandeira dele, ele usa o Partido dos Trabalhadores Alemães no nome do partido dele. Nacional Socialista. Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso não foi também à toa e não é porque o Hitler era socialista, né? Porque a gente sabe muito bem que ele perseguia os comunistas. Mas ele está tentando remodelar esse termo. Então, ele vai tentar trazer esses operários para perto dele e falar assim, não, fica aqui comigo. E eu acho que o Vargas ele vai muito mais nesse sentido. É claro que existe uma questão por trás, eu acho, de qualquer governante, eu acho que é uma questão até de poder, né? De você, muitas vezes, trazer para si e tentar centralizar essas ações dentro de um governo. E o Lula, eu já acho que foi numa outra pegada, assim. Ele sabia que aquela era a base de apoio principal dele, então, assim, não dava para ele ignorar os caras que colocaram ele ali, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não vai dar uma liberdade também muito grande, ao ponto de incentivar esses trabalhadores. Então, assim, não respondi nada, né? Só joguei mais coisa isso. Aí a batata quente fica com o Casale. Cara, é uma pergunta, assim, é difícil, né? Eu acho que o que você tentou perguntar foi se existe uma relação. E sendo bem objetivo, relação existe, dá para a gente comparar, né? A Roberta já fez a ressalva essencial, são contextos bem diferentes. Então, o do Getúlio, ele dialoga com o fascismo, ele não era fascista, mas ele flertava com o fascismo em vários sentidos. O PT, o Lula, quando assumiu, o PT é sempre atrelado ao partido de esquerda, né? Então, já começa de uma forma diferente, num contexto muito diferente. Se o governo do PT foi de esquerda ou não, eu não vou entrar nesse... Não. Aí vão ser 5 episódios. É outra live. Mas o discurso era dele. Apesar de eles terem amansado muito, porque eles viram que se não amansasse não ia conseguir ganhar a eleição num país como o nosso, né, de esquerda tradicional, não vence. Então tiveram que amansar muita coisa e avançou até demais, né? E aí eu acho que dialoga com o que você perguntou. Você falou do Getúlio ali, dando a mão pro pobre sem soltar a mão do rico, se articulando com vários grupos. O que o PT tentou fazer, de fato, foi um governo de conciliação de classe. E conciliação de classe, a meu ver, não existe. Tanto é que deu no que deu, né? Não existe, assim, se você tem uma proposta de transformação, né? Se você quer manter as coisas como elas estão, a conciliação de classes ela funciona muito bem, ela cabe muito bem. Então, no sentido de você tentar articular as várias camadas sociais, agradar um sem desagradar o outro, de fato, você pode estabelecer relações. Agora, são cenários distintos, são propostas políticas distintas. O Vargas nunca foi um cara de esquerda, ele passava muito longe. O Vargas, repito, flertava com o fascismo. Ele perseguia comunistas, mandou a Olga lá para o Rio, né? Enfim. A morte da Olga está na conta do Vargas, em grande parte, né? Mandou ela para lá sabendo quem ela era e sabendo que ela ia morrer se fosse para a Alemanha naquele contexto. E, em um parênteses bem rápido, você falou do Getúlio, lei trabalhista, me veio uma coisa na cabeça que muita gente hoje, para tentar sustentar essa coisa de que as leis trabalhistas são um problema para a economia, porque tem que flexibilizar, para o empresário poder gerar mais emprego e tal. Uma das coisas que eu vi essa galera mais liberal, né, defendendo, principalmente na internet, é que a legislação trabalhista ela é fascista, porque o Vargas copiou da Carta do Lavoro, né, lá do Mussolini.
isso é de uma falta de honestidade, né, intelectual, de uma falta de caráter muito grande. A legislação sindical no Brasil era fascista, que era o corporativismo. Isso sim, ele pegou do fascismo, que é controlar sindicato, meter porrada em trabalhador que fizesse greve e fechar sindicato autônomo. Agora, a lei trabalhista não é fascista, obviamente não, né? Ela é dos trabalhadores. Óbvio, ela foi uma conquista, e é que a gente falou lá no começo, né? Exatamente por isso tem o Dia do Trabalhador. E que o Vargas, inclusive, tentou pegar para ele, né? Porque era no 1º de maio que ele dava as leis trabalhistas, né? Estava ali criando as leis trabalhistas, mas muito nesse contexto de limitar esse trabalhador, e não de fazer esse trabalhador ascender sozinho, né? Pelo seu trabalho. E olha que legal, você falou Dia do Trabalhador no começo. Para o Vargas não era Dia do Trabalhador, não. Para o Vargas era Dia do Trabalho. Obrigado. O Dia do Trabalho pega patrão e empregado. Patrão trabalha e empregado também. É a conciliação. Exatamente. E assim, dentro desses parâmetros que a gente estabeleceu e essas relações que a gente fez, o que a gente... Assim, claro que história não trabalha com futurologia, né? História não é para fazer previsão, mas dá para olhar para trás, olhar o que aconteceu e olhar para frente e falar assim, talvez reticências completem. No meio de uma pandemia. Pô, que pergunta cretina, cara. Ai, meu Deus. Cara. Responde aí, Casale. Vai! A batata quente só vai pro Casale. Batata quente é só no Casale. Cara, a pandemia, como a Roberta comentou, é algo inédito. Mas eu vou aproveitar um podcast que eu ouvi esses dias, e uma coisa que esse cara me falou me chamou a atenção. Tem muita gente falando que não, essa crise está mostrando como o neoliberalismo não deu certo e como daqui para frente o Estado vai ter que intervir e tal, e as coisas vão mudar. Eu acho que isso é desespero, na verdade. Esse tipo de discurso é uma esperança vazia. Por isso que é desespero, entendeu? E política não se faz com esperança, nem com reza. Se faz com luta. Então, assim, não tem uma alternativa sendo construída, não clara, eu acho. Existem vários grupos, iniciativas e tal, mas não tem um caminho pavimentado para que se faça diferente. Pode ser que eu esteja errado. Eu não estou tentando prever nada, mas eu estou pensando a partir do que eu ouvi e um estalo que esse cara deu que eu achei interessante. Quem garante que depois disso tudo o neoliberalismo não vai se fortalecer com o discurso, pensando no Brasil, de que, cara, a gente está numa crise. Não é hora agora de aumentar salário e de dar mais direito. A gente tem que tirar mais ainda, senão o empresariado vai quebrar. Que é um pouco da ideia do ou emprego ou salário. Emprego, e aí a gente E aí a gente vai regredindo, aí, pô, é análogo àquela frase assim, mas o escravo não tem por que reclamar, ele tem um lugar para dormir, ele tem um prato de comida, então ele é açoitado, mas aí é a vida, né? Se a gente for regredindo, assim, tá bom, 13º, tá bom férias, tá bom isso, tá bom isso, tá bom isso. A gente vai voltando e é meio análogo isso, né? Tipo, você vai fazendo... E só um detalhe, vou passar a bola para a Roberta. Aí entra de novo a história como uma forma de empoderamento. O 1º de maio, nos Estados Unidos, não existe, né? Não é o 1º de maio no 1º de maio, lá. O dia do Labor Day deles é em setembro. Por quê? Porque o 1º de maio, para os estadunidenses, para o governo, é uma data à esquerda demais. É radical demais. Então, eles pegaram uma espécie de manifestação que foi feita acho que em Nova York, em setembro, e aí colocaram em homenagem a esse episódio, porque era uma manifestação pacífica, não tinha aquela combatividade, não era tão de esquerda assim, era uma coisa mais de ciranda, né? E aí colocam o Labor Day só lá, no Canadá, em setembro. Isso é uma forma de você esvaziar a luta também. E esvaziando a luta, cara, você abre caminho para que você tire cada vez mais direitos que demoraram muito para serem construídos. Aqui eu acho que segue mais ou menos a
a mesma tendência. A história está em tanta disputa hoje em dia por narrativas, incluindo o governo, escola sem partido, isso e aquilo, é para você tirar, de fato, essas coisas que foram conquistadas e tentar dar uma outra maquiagem para tudo isso, e aí abre caminho para que você tire cada vez mais esses direitos e essas leis que foram conquistadas depois de muita luta. Né? Mas já falei demais, falando muito. Eu acho que, assim, pensando no futuro, o que eu falei, né? A historiadora é muito ruim em fazer esse tipo de previsão. Mas eu acho que essa data, né, do Dia do Trabalhador, ela é muito importante para a gente pensar na realidade que a gente está vivendo hoje. E a realidade que a gente está vivendo hoje, ela vai ser muito intensificada e, obviamente, ela vai cair muito em cima dos trabalhadores no pós-pandemia. Então, eu acho que agora é o momento da gente entender esses desafios que estão vindo aí, pensar o que a gente vai poder fazer para minimizar esses danos, né, da classe trabalhadora, pensar. E aí a gente vai ter que começar a pensar mais junto, a gente vai ter que fazer essas coisas que a gente está fazendo, né, mas com mais gente, trocando realmente ideias, porque a gente vive em sociedade, a gente não pode esquecer nunca disso. Então, assim, não adianta eu pensar só no meu. Eu preciso pensar no todo. Porque se eu penso só em mim, a gente continua vivendo esse tipo de vida que a gente está aí, que já mostrou que não está dando certo. Né? Então, acho que a partir do momento que você tem mais comida, gente morrendo de fome, isso já, para mim, mostra que não é um sistema que está funcionando. Então, eu acho que mais do que previsões, eu acho que agora é o momento da gente começar a realmente tirar esse tempo para pensar sobre o que vai ser nesse pós-pandemia, né? Principalmente com tantos direitos reduzidos, com privatização, com precarização, e tudo isso que está acontecendo vai cair em cima da classe trabalhadora, vão ser os que vão sofrer mais. Sempre cai, né? E agora acho que vai ser só acentuado. Então, eu acho que realmente solução não temos, né? Mas eu acho que ao pensar sobre, ao discutir, e eu acho que principalmente ao trazer essas pessoas que estão trabalhando a escutar o que essas pessoas têm a falar, que eu acho que é isso que falta muito na gente, né? É a escuta, é a gente entender as necessidades e as realidades diferentes, principalmente que tem no Brasil, que é um país gigante, né? Então, assim, hoje a tecnologia faz a gente pelo menos conseguir se conectar, né? E falar com alguém que está morando no Amapá, ou alguém que está morando na Bahia, ou alguém que está morando em Santa Catarina, e a gente poder fazer essa interligação. Mas eu acho que exige muito esforço, vontade, né? E escuta, principalmente. Porque nós somos professores de história, né? Eu mais do que ninguém sei o quanto que eu falo nessa vida. Falo muito, mas eu entendo a importância da escuta, né? Acho que nesse momento, talvez, se a gente parar para escutar mais e entender a realidade do que essas pessoas estão vivendo, né? Eu vou só falar muito rápido, né? O que eu conversei com a Angélica, que mora aqui no meu prédio, ela trabalha aqui na portaria, e conversando sobre a pandemia, né? Ela falou: ai, Roberto, eu quero que volte tudo logo, eu quero que volte a trabalhar. Eu falei: ai, Angélica, mas é muito complicado por causa do sistema de saúde e tal. E ela chegou para mim e falou assim: mas a questão eu morro de fome ou eu morro de coronavírus? Tá basicamente essa escolha, né? Então, assim, para algumas pessoas é fácil também falar, fica em casa e tal, não sei o quê. Para outras pessoas, ficar em casa significa não ter o que comer, não ter um prato de comida. Então, se a gente não escuta também as pessoas que estão numa parte mais vulnerável da nossa sociedade, e entende quais são as demandas que não são iguais para todos os trabalhadores, né? Eu sou trabalhadora, trabalho o dia inteiro, mas eu sei que eu também tenho privilégios no meu trabalho, né? Que me dão privilégios de morar onde eu moro, de ter as condições que eu tenho, mas aquelas que a gente estava falando também de reconhecer os seus privilégios, não é que eu não quero morar onde eu moro, ou que eu não quero ter as coisas que eu tenho, mas é que eu entendo que não sou só eu que posso ou devo ter essas condições, né? Enfim. Por isso que eu acho que a gente volta àquela frase que a gente comentou no começo da nossa conversa aqui, que é a importância do papel do Estado, ainda mais agora, né?
Não existe você falar para alguém ficar em casa, você não der suporte para que essas pessoas possam fazer isso. E aí, por mais que você fale que se for para a rua vai superlotar, porque vai todo mundo ficar doente, vai quebrar o sistema de saúde e também vai quebrar a economia, aquela pessoa não consegue enxergar, porque ela está com fome, ela não tem água em casa, o filho está pedindo comida. Então, assim, é fácil a gente pedir para ficar em casa, mas o Estado tem que cumprir o papel dele também, né? Está na Constituição. Está na Constituição, está garantido. É a lei máxima que a gente tem, mas ninguém sabe, mas está lá, dizendo que o Estado tem essa responsabilidade com as pessoas que moram aqui, né? E o mundo está mostrando isso. Né? Diversos países estão socorrendo as pessoas mais pobres, e só aqui é que você está fazendo diferente em nome de uma agenda neoliberal a todo e qualquer custo. A pandemia não está sensibilizando essa galera, não, cara. Eles não querem nem saber. Querem botar todo mundo para a rua, com esse papo de isolamento vertical, de que é gripezinha, e é isso aí. E aí os números estão provando que a gente está indo para o ralo, na verdade. Pior do que os países que foram de centro dessa epidemia. A gente não sabe a dimensão que isso vai tomar num país desigual como o nosso, né? Já está tomando. Então, a atuação do Estado é fundamental, mas, infelizmente, pelo discurso que a gente observa aí, acho bem pouco provável que isso se modifique. Não, e para a gente poder também dá para ver isso, porque, por exemplo, quando você falou da Angélica, Roberta, eu acho que nem passa na cabeça dela que o Estado precisa fazer com que ela fique em casa. É responsável. Meu irmão, você vai ter que ficar em casa. O problema é do Estado, não é seu. Né? E aí eu faço uma relação que eu vi uma live do Átila Yamarino, vocês conhecem ele? Do Nerdologia. Ele fez uma live falando da epidemia que teve da gripe espanhola, né? Nos Estados Unidos, comparando algumas cidades, as cidades que decretaram isolamento no período certo, pararam tudo, elas se recuperaram muito mais rápido. Então, assim, a visão para o futuro, se isso aí continuar, o Crivella estava querendo liberar feira, para feira, num período em que a Itália e a China estavam lavando rua com água e sabão, e a gente está indo liberando feira, querendo voltar com o comércio. Gente, o presidente falou há 2 semanas atrás, que o viruzinho já estava indo embora. Mano, a gente está não sei se no começo da subida ainda, eu não tenho essa ideia, porque aqui a concentração, a densidade demográfica eu acho que é maior que a da Itália, na região lá de Milão, que foi a mais afetada. Mas a gente tem um aglomerado urbano que é completamente diferente das outras cidades que vive essa pandemia, né? Então, quando a gente bota a galera, o aglomerado urbano ainda para sair, cara, é surreal. E aí vai do que você disse mesmo, eles não têm sentimento algum. Eu concordo com isso, e na verdade eles nunca demonstraram ter sentimento com a vida. As pessoas que são um pouco privilegiadas como a gente, que não viam, talvez agora já comece a ver que ele não liga para a vida de ninguém, né? É algo que ele sempre deixou isso claro no discurso dele, né? Não houve mentira, não foi recal, não é recal não, esqueci o nome, mas enfim, quando mente na campanha, que aí falaram da Dilma e tal, não foi isso, ele sempre falou a verdade, ele sempre se mostrou o que ele é, né? Mas a gente vive um período em que eu acho que vai achatar mesmo para manter o lucro de poucos ali subindo, né? Você vê que, por exemplo, se a gente pegar uma analogia aqui há uns anos atrás, 2016 mais ou menos. Crise, mas a galera continuava lucrando. As grandes empresas continuaram lucrando na crise. Então, assim, peraí, crise... Vamos dar nome, né? Os bancos, basicamente, que são quem manda no Brasil e boa parte do mundo. Né? E eu vi hoje ou ontem uma reportagem dizendo que os bancos continuam tendo superávit. O maior lucro dos últimos 24 anos foi ano passado. Que estava em crise, né? Super crise. Crise para quem, né? Enfim. Aí fazendo agora uma consideração final, assim, de todo o que a gente passa aqui, né? Eu queria falar também que
queria acrescentar para o nosso debate que assim, a nossa CLT ela sempre teve em xeque, ela nunca foi algo pedestal e falava assim, não, agora no Brasil é assim, não, ninguém muda. Não, tanto que na ditadura militar eles conseguiram tirar a estabilidade dos funcionários depois de acho que 10 anos de carteira assinada, e aí, mas também deram o FGTS, né? Depois que tu descobre que você tinha estabilidade depois de tanto tempo e você ganha o FGTS, você fala, cara, que troca injusta, né? De estabilidade para ganhar 8%? Como assim, cara? O que é meu, né? Porque no caso praticamente aquilo ali é seu, né? É a sua poupança forçada. É o seu patrão te obrigando a fazer uma poupança que você não escolheu fazer. Né? O FGTS é a desculpa para você mandar as pessoas embora. Basicamente era isso. Exato. E eu acho que a CLT nunca teve... nunca foi um consenso, né? Sempre as pessoas quiseram acabar com ela, exatamente porque dentro de um país escravocrata, pagar bem ao funcionário é algo que, nossa, não, tá querendo demais, né? Levantar o dedo que é melhor que não fala junto. Eu lembro agora de uma imagem que a gente usa em sala, no governo Jango. A propaganda do Globo era, o Jango criou o 13º, né? A capa do Globo era 13º é desastroso para o país e para a economia. A propaganda da imprensa era essa. Como o direito dos trabalhadores era danoso para a economia do país. É descarado, né? Não tem nem como disfarçar. Então, e quando teve o golpe militar, aquela capa do Globo, né? A democracia a democracia vive, claro. Acho que a Record deve ser a nova Globo, talvez. Só o tempo irá dizer. Mas, enfim, considerações finais sobre o 1º de maio, para a gente fechar o vídeo, já tá grandão. Fala aí, Roberta e Casale, o que vocês querem? O que vocês querem, não é o que vocês esperam, tá? É o que quer. Que se entenda a importância desse dia, né? Entenda que enquanto existir desigualdade e enquanto forem 360 e sei lá quantos dias a gente tem, 365, então 364 dias do patrão e 1 do trabalhador, enquanto a gente tiver isso, a gente vai ter luta, a gente vai ter trabalhador buscando melhorias e eu espero que a gente só continue, que a gente continue realmente entendendo cada vez mais a realidade que a gente vive e transformando a realidade que a gente vive, porque de nada adianta a gente entender se a gente não fizer alguma coisa para transformar essa realidade, né? Então, conscientizar e depois partir para a mudança, assim, eu espero, e assim, eu disse que eu não sou muito otimista, mas eu prefiro pensar que existe essa possibilidade, né? Eu tento ser muito objetivo para as coisas, por mais que algumas delas não permitam. Você perguntou o que eu quero. O que eu quero está no campo do desejo, né? O que eu quero é empatia, mas isso é o ideal. E a empatia passa pela educação, que é a base para a transformação de qualquer coisa. Se você não consegue olhar para o outro, se você não foi ensinado a isso. E quando eu falo em educação, eu não estou falando só da escola, porque os pais têm responsabilidade muito nisso aí. O que joga só para cima da gente, né? A gente tem a tarefa de educar os filhos. Não. A gente tem uma parte dessa responsabilidade, mas alguma parte é dos pais. E que ficou claro nessa quarentena agora, como muitos deles não querem ter essa responsabilidade, né? Mas aí deixa eu acrescentar um negócio nas suas considerações finais. Eu acho que tem muito a ver com o dia de trabalho. Eu acho que isso que você falou, da educação ter sido, entre aspas, terceirizada para a escola e, em consequência disso, é a gente, professor, cara, também tá o acirramento da jornada de trabalho, né? Porque o cara, por exemplo, a gente trabalha em colégio que, sei lá, é colégio de classe média, digamos assim, classe média, média alta. Então, o pai ali não tem tempo livre para ficar de bobeira em casa cuidando do filho, porque ele está ali também escravo do consumo, do próprio consumo dele e da própria jornada dele. Então isso acaba afetando também na nossa relação com o aluno, porque o pai e a mãe, com a ocupação da mulher na jornada de trabalho, parece que o pai e a mãe têm que trabalhar
para sustentar o padrão de vida dos filhos, e aí o filho acaba ficando sem ninguém, e aí quem é a culpa? Da escola. Né? E há uma mudança também na relação do responsável para o filho. Porque, por exemplo, quando eu estudei, cara, se teve alguma coisa na escola, a culpa era minha. E não tinha discussão, a culpa era minha. E aí, hoje em dia não. Fulano não, meu filho não faz esse tipo de coisa. Mas, na verdade, os próprios pais estão sendo achatados por essa crescente pressão que os trabalhadores têm sofrido e acabam não tendo tempo para fazer esse processo, essa convivência. A escola muito pouco inclui os pais, muito pouco inclui as comunidades, a comunidade ao redor dela, fazendo evento aberto, divulgação científica também passa por esses pontos, né, de fazer feira de ciências aberta a todo mundo que quiser ir. Enfim, eu acho que é um reflexo de tudo que a gente falou ao longo desse vídeo aí, de todas as pressões que a gente sofre, não? Não, total. Isso desestrutura as relações familiares completamente, né? Filhos sentem falta dos pais. Aliás, vou deixar como parte da minha consideração final um filme que a gente assistiu esses dias. Acho que todo mundo deveria ver. Chama-se Você Não Estava Aqui. E o filme é uma aula sobre o que é a reforma trabalhista nos dias atuais e o que é a vida de uma família, de fato, de trabalhadores, né? Trabalhadores, assim, pobres ou classe média baixa, né? Que basicamente passam o dia inteiro trabalhando e morrem de tanto trabalhar. Tem um texto muito legal também, que saiu no El País, que foi até o que eu citei no vídeo lá que você comentou, que é o Sociedade do Cansaço, que é baseado na obra de um filósofo sul-coreano, que fala dessa coisa da produtividade, do desempenho. E sobre essa questão da família, a palavra proletário vem de prole, né? Porque você botava não só o pai, mas a mãe, os filhos, e ia todo mundo para a fábrica. Então, desestruturava a família na época da Revolução Industrial e continua desestruturando a família da mesma forma nos dias de hoje, se você não tiver uma relação saudável, né, entre essas camadas sociais. Então, o que eu quero é um ideal e passa pela empatia, e isso envolve milhões de coisas. O que eu espero que aconteça, ainda que com todo esse pessimismo que a gente tem motivo para ter, é que o Estado atue. Para bem ou para o mal, o Estado precisa atuar agora mais do que nunca e, de repente, se isso começar a acontecer em outros países, como já está acontecendo, pode demorar, mas talvez, quem sabe, de alguma forma isso passe a se manifestar aqui, porque é urgente que esse Estado atue. Não vai atuar bem, vai atuar mal, porque são pessoas completamente despreparadas que estão aí, e com desvio de caráter mesmo, mau caráter, mal intencionado, mas a urgência, o Estado precisa atuar, não deixar as pessoas morrerem de fome, basicamente. Que nem isso está fazendo. Então, entre o que eu quero e o que eu espero, tem uma distância muito grande, você reparou. E os dois, a gente está muito na merda. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande para vocês. Foi um prazer, Douglas. Sigam Roberta Luz, professora Roberta Luz e professor Casale no Instagram. E deixa o like aqui. Se você chegou até aqui, você com certeza vai curtir, porque já tem 1 hora de vídeo. Então vocês com certeza vão curtir esse vídeo e vão compartilhar. Então é isso. Valeu, galera. Ó, beijão, tamo junto. Tchau, valeu. Pronto, paramos de gravar. Foda-se.